amigas, saiba que é triste dizer sobre a história, mas ao longo da história, o que aconteceu? A filosofia foi sequestrada. A filosofia foi encarcerada e, portanto, enclausurada. Veja bem, a filosofia foi trancada nos grandes tratados de filosofia, nos grandes livros grossos, nas faculdades, nas cátedras das universidades, portanto, nas mãos de poucos e grandes escolhidos. Em outras palavras, esqueceram dos grandes tratados de filosofias particulares, que é a minha vida, que é a sua vida, portanto, que é a vida de cada um. E agora, a primeira chave para esclarecer aqui ainda mais esse nosso insight, e a chave é essa: a filosofia não pode ser separada da vida. Portanto, a filosofia não pode ser separada do viver. Portanto, a filosofia não pode ser separada do seu dia a dia. A filósofa não sabia disso. Eu achei que a filosofia era só os livros, aquelas coisas que ninguém entende. Pois é. Aqui que você só vê isso e não é loucura. Em outros termos, quando a humanidade fez essa separação entre a vida e o viver, entre a filosofia e o dia a dia, o que aconteceu? Aconteceu que a filosofia virou um artigo de luxo. Aconteceu que quando separou a filosofia do viver e do dia a dia, a filosofia virou coisas de intelectuais, de pessoas que estudam isso, aquilo, e que fala e ninguém entende mais. Coisa de quem tem tempo para pensar. Filósofo, só quem pensa tem filosofia. Todo mundo pensa, então todo mundo é filósofo. Filósofo, eu não penso nada. Também pensar em nada talvez seja o maior exercício de pensamento. Isso é filosofia pura. Pensar em tudo é filosofia, e não pensar em nada, o filósofo Andarilho está dizendo aqui que também é filosofia. Olha que loucura, olha que interessante. Ou seja, a filosofia sou eu, a filosofia é você, a filosofia é o povo. Então, quando separaram a filosofia do dia a dia, tiraram a filosofia do povo, o que aconteceu? Quem precisa da filosofia para navegar na vida ficou, portanto, sem ela, que é eu. Você tirou a filosofia de mim, pelo menos no conceitual, mas o filósofo Andarilho está dizendo que não, a filosofia sou eu, a filosofia é você, é seu modo de vida, com as suas coisas, com o seu dia a dia, com as suas conexões todas. A Bíblia não é de religião. Então, meus amigos e minhas amigas, eu sei que isso pode ser confuso, pode pesar para vocês, principalmente se você tem uma religião. Você pode dizer, mas como assim? A Bíblia não é da minha religião? Eu tenho que te afirmar que não é da sua religião, não é da minha. A Bíblia não é de religião nenhuma. E aqui, para esclarecer esse ponto desse insight, eu trago aqui um pulo do gato da sabedoria andarilha. E o pulo do gato é este: a sabedoria andarilha afirma com toda certeza, como é a certeza que você está vivo e me assistindo agora, que está respirando, que a Bíblia não pertence a nenhuma religião. Portanto, a Bíblia nunca pertenceu a nenhuma crença. Portanto, a Bíblia nunca pertenceu a nenhuma fé e não pertence a nenhuma instituição. Se alguém disse isso, sequestrou a verdade ou sequestrou a Bíblia. A Bíblia nunca foi de nenhuma instituição, nem de nenhuma religião, de nenhuma crença, não pertenceu a ninguém. Veja bem, para o filósofo Andarilho, isso é muito claro, portanto é muito óbvio que a Bíblia trata-se de um livro humanitário. Portanto, é um livro do homem. Trata-se também de uma conexão poderosa entre o homem e a sua própria filosofia. Ou seja, a Bíblia é o próprio livro da vida. Além disso, você não precisa acreditar na Bíblia. Filósofo, eu não sabia disso, eu achei que precisava acreditar na Bíblia. Pois é. O que você precisa saber? Você precisa só entender o que a Bíblia diz, entender que ela é um espelho da jornada humana, mas não precisa acreditar.
Você tem que saber dos acertos, dos erros e das quedas e também das separações que aconteceram lá atrás. Então não precisa acreditar na Bíblia, mas você tem que ler a Bíblia como livro de histórias. E muitas histórias que tem lá na Bíblia vai encaixar na sua vida. É um livro humanitário, é um livro do homem, é um livro de sabedoria. Ah, filósofo, eu não acredito em nada, então eu não posso ler a Bíblia porque eu não tenho fé. A Bíblia não precisa disso. Você não precisa acreditar. Ah, filósofo, eu não acredito em Deus, então eu não posso ler a Bíblia. Também não precisa disso. Leia a Bíblia. Se você não acredita em Deus, o filósofo Andarilho vai te dizer que Deus é energia. Você não acredita na energia. Ah, filósofo, eu não acredito na energia, que eu não vejo ela. Pois é, você também não vê a gravidade, mas se você pular de uma altura, você vai cair no chão. Se Deus o livre, a energia te acertar, você pode ter alguns estragos. Você já viu os choques elétricos? Pois é, você não vê. Então essas coisas que a gente não vê, não significa que não é verdade. Portanto, o filósofo Andarilho está dizendo que a Bíblia é um livro do homem, é um livro humanitário que você não precisa acreditar nela, mas você precisa entender que a Bíblia é um espelho da jornada humana, é um espelho da jornada humana no sentido dos acertos, dos erros, das quedas, das superações. Então, lembra as histórias da Bíblia. A Bíblia tem muitas histórias que às vezes aplicam o nosso contexto do dia a dia e diz que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos e ainda continua atual. Como não ler este livro? É um livro de sabedoria. Vocês lê fofoca, lê sites, lê não sei aquilo outro. Quando você clica numa fofoca, vai aparecendo mais fofoca, você vai sabendo da vida dos outros e não sabe da Bíblia, que é um livro do homem, é um livro humanitário, é um livro atual. A Bíblia tem muitas histórias que já passaram até em filme. Lembra da história do Davi de Golias, já passou em filme, Sansão e Dalila. Jó também, os seus sofrimentos e dos muitos ensinamentos de Jesus. Então, essas histórias todas, o filósofo Andarilho vai dizer que não são histórias sagradas. Ah, filósofo Andarilho, eu achei que era sagrado. Sim, se a religião falou que a Bíblia é sagrada, se a religião acredita, não tem problema. Mas se você que não acredita e lê a Bíblia como um livro e acredita que não é sagrado, também para você não é sagrado. Na verdade, o que vai reinar é aquilo que você acredita. Se você acreditar que a Bíblia é sagrada, ela é sagrada. Se você não acreditar, também não é. O filósofo Andarilho está dizendo aqui que a história de Sansão e Dalila não é sagrada. Do Davi e Golias também não é sagrada. De Jó também não é sagrada. Os ensinamentos de Jesus também, o filósofo está dizendo que não é sagrado, não são sagrados. Então o filósofo está dizendo que são histórias, não são histórias sagradas no sentido religioso, que essas histórias todas são parábolas humanas, completamente humanas, dos erros, dos acertos, das quedas e das superações. Portanto, não é sagrado, é da vivência do dia a dia seu. Ah, filósofo, mas eu acredito que é sagrado. Não tem problema. Ah, filósofo, eu acredito que não é sagrado. Também não tem problema. Essa não é a questão. Não é motivo para você ler ou para você não acreditar. Essa não é a questão. Então, meus amigos e minhas amigas, são filosofias aplicadas, essas parábolas, tanto de Jó, quanto de Sansão, quanto de Dalilas. São filosofias aplicadas, portanto, são tratados como lidar com medo. Lidar com medo, lidar com a força, lidar com a perda, lidar com o amor e lidar com a vida são ensinamentos. Isso não é sagrado, isso é do dia a dia. Ah, filósofo, mas eu considero que é sagrado, então tá, não tem problema. Ah, filósofo, eu não considero que não é sagrado, então tá tudo tranquilo. Então aqui ninguém não erra. Tudo está conectado. Agora, a revelação mais profunda. Entenda que não se pode separar a teologia, filosofia, ciências, finanças, relacionamentos, crenças ou qualquer outra área do conhecimento da